Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai continuar a série sobre compressores, especificamente compressor parafuso. No vídeo anterior a gente já iniciou os assuntos sobre compressor parafuso, então se você não deu uma olhada, assiste lá antes e depois continua esse vídeo. Então continuando o vídeo sobre parafuso, a gente vai falar sobre os parafusos compactos, que é uma versão específica, sobre o controle de capacidade dos compressores parafuso e algumas vantagens e desvantagens dele. Bom, falando especificamente sobre parafuso compacto, a gente tem um modelo aqui. Esse tipo de compressor parafuso ele é aplicado basicamente em sistemas fechados, como por exemplo um chiller. A principal característica dele é que ele já tem acoplado, ele é um compressor semihermético, ele já tem o motor elétrico, o compressor e o separador de óleo acoplado nele. O separador de óleo é uma peça muito importante no compressor parafuso, devido às altas vazões de óleo que você tem por ele. Falando sobre volumes deslocados, esse compressor ele já atende médios e altos volumes deslocados. A gente está falando aí de 160 a 1.300 metros cúbicos por hora, que já é um tamanho considerável para o tipo de aplicação dele. O sistema de resfriamento dele, por se tratar de chillers, ele tem um sistema mais simples. Basicamente, na maior parte das aplicações, só o fluido refrigerante já é o suficiente para fazer o resfriamento deles. Porém, algumas aplicações mais severas, principalmente em baixas temperaturas de evaporação, a gente já precisa fazer um sistema de resfriamento externo do óleo. E aí esse óleo que vai ajudar na refrigeração. Porém, é menos comum nesse tipo de compressor. Falando sobre fluidos refrigerantes, esse compressor ele também pode ser aplicado na maior parte dos HCFCs, como 134, 404, 507. No antigo HCFCR22 ele também pode ser aplicado. Nos novos fluidos refrigerantes da família HFO e também hidrocarbonetos como propano é possível se aplicar nele. Então é um compressor bastante versátil. O único fluido aí que a gente deixa de fora é o CO2 e a amônia. A amônia principalmente por se tratar de um compressor semihermético, então não é possível aplicar ela. Falando rapidamente sobre o compressor, ele é muito similar ao semihermético que a gente viu anteriormente. A gente tem aqui a nossa válvula de sucção. Passa pelo motor elétrico fluido refrigerante. Aqui você tem a parte de compressão, que você tem os fusos. A gente tem aqui em cima a nossa válvula de descarga, a caixa elétrica, onde você tem os dispositivos de proteção e a conexão do motor. Aqui nós temos as válvulas de capacidade, que a gente vai falar mais à frente como elas funcionam. Temos aqui um visor de óleo, uma resistência de cárter para manter esse óleo aquecido, que diferente do semihermético, esse compressor ele já tem cárter, enquanto que o semihermético e o aberto não tem. Aqui é uma válvula para ajudar na manutenção, para a gente poder drenar o óleo. E do lado aqui de trás, que não é possível ver agora, a gente tem a porta de óleo para quando você faz resfriamento externo. E nessa última parte aqui, que é a principal diferença do compacto, isso aqui é um separador de óleo. Então ele faz toda a separação do óleo e evita que ele saia pela descarga, pelo menos a maior parte dele. Falando sobre sistemas de controle de capacidade, ele tem basicamente 3 métodos. O sistema on-off, como é em todos os compressores, que aí você vai fazer esse controle ligando ou desligando o compressor. O segundo sistema, que é pelo slide valve, que são essas válvulas. E o terceiro sistema, que é aplicar um variador de frequência no motor e variar diretamente a rotação do motor. Então essas são as 3 formas básicas. O variador de frequência a gente já conhece. A gente vai um pouco mais a fundo e entender como funciona o slide valve nos compressores parafuso. Nessa animação é possível a gente entender um pouco melhor o funcionamento da slide valve, que é um sistema de controle de capacidade do compressor parafuso. Isso tem em todos os compressores parafuso. A capacidade de um compressor parafuso ela vai depender basicamente do diâmetro do rotor e do comprimento dele. Então o que a slide valve faz? Ela vai diminuindo o comprimento do rotor, pelo menos o comprimento aonde o gás passa por ele. Dessa maneira ele vai controlando a capacidade. Vocês podem perceber na parte inferior, vocês têm um pistão sendo movimentado para a direita ou para a esquerda. Esse pistão ele é movimentado hidraulicamente e é por isso que a gente tem aquelas 4 válvulas solenoides em cima do compressor. À medida que você aciona ela, você vai mudando a posição. O sistema de slide valve vai depender um pouco do modelo de compressor, só que esse tipo de sistema ele pode ser aplicado ou em step, ou seja, 100%, 75%, 50% ou 25%, ou ele pode ser aplicado num sistema contínuo de 10% a 20%. Então, como a gente viu, o sistema da slide valve, ela varia o compressor, dependendo do modelo, de 10% a 100%. Então, resumidamente, você tem 2 sistemas. Você tem o sistema de steps, onde você trabalha 25%, 50%, 75% ou 100%, e tem o sistema contínuo.
Basicamente, imagina que aqui você tem o fuso, você tem o rotor do compressor. O gás vem, se ele passa pelo rotor do começo até o fim, ele tem 100% da capacidade. À medida que eu vou pilotando essas válvulas, eu vou fazendo com que ele não entre mais no começo. Em vez de ele entrar no começo, ele entra uns 20% depois do início do rotor. Ele vem, bypassa uma parte do rotor e depois ele entra. Dessa maneira você vai diminuindo a capacidade do compressor. Então esse slide valve faz isso, ele fica aqui embaixo e ele vai sendo pilotado pelas válvulas até 100% do rotor ou vai diminuindo de acordo com a capacidade. Todos os compressores parafuso possuem slide valve. Aí vai depender da capacidade que você pode variar de acordo com o modelo e o fabricante. Bom, entendido o funcionamento e as diferenças de tipos de compressores parafuso, dá para a gente colocar algumas vantagens e desvantagens. Falando em termos de vantagem, esse tipo de compressor é muito interessante, pois os compressores parafuso possuem baixíssima vibração. Você pode até colocar uma moeda em cima do compressor que ela não vai sair do lugar, diferentemente dos compressores alternativos e até mesmo scroll. Principalmente o alternativo, por você ter pistão, o movimento alternado dos pistões causa vibração, enquanto que no parafuso é algo mais contínuo a compressão, então é um compressor com quase zero de vibração. Assim como os demais, é um compressor robusto, só que ele é um compressor ainda mais industrial e ainda mais robusto, então são compressores com altíssima durabilidade. São compressores que possuem alto deslocamento volumétrico, então isso ajuda muito, onde às vezes você teria que ter 3, 4, 5, 6 compressores alternativos para fazer certa carga térmica, um compressor desse já atende. Então isso é uma grande vantagem para ele. É um tipo de compressor que possui poucas partes móveis, diferente do alternativo. Então ele é um compressor com índice de manutenção menor. É um compressor que possui bom sistema de resfriamento. Os compressores em parafuso, no geral, trabalham com temperaturas de descarga inferiores ao alternativo, o que é muito bom para a vida útil, tanto do compressor como do óleo e de todo o sistema. E, obviamente, é um compressor semi-hermético ou mesmo aberto, são compressores que permitem manutenção. Então, mais uma vez, igual o alternativo semi-hermético, é um compressor que vai durar praticamente a vida toda. Dificilmente você vai trocar um compressor desses. Se você tiver um problema, você vai consertar esse problema, vai fazer uma retífica, vai consertar o compressor e vai colocar ele em operação novamente. Falando um pouco sobre desvantagens, os compressores parafuso em geral, seja o compacto, como o semi-hermético ou aberto, são compressores caros. São compressores muito mais sofisticados, com uma construção muito mais complexa e por isso são compressores mais caros do que o alternativo para a mesma capacidade. Um segundo ponto que a gente pode colocar é sobre a manutenção. Assim como o investimento inicial ele é mais alto, a manutenção também é um pouco mais complexa. Não que seja um compressor que dê mais manutenção, só que é necessário que você tenha alguém mais qualificado para fazer a manutenção do que no compressor alternativo. Os ajustes, a complexidade do compressor é um pouco maior e ele exige um cuidado especial na hora da manutenção. Os compressores parafuso também, eles possuem uma alta carga de óleo, então normalmente você trabalha com grandes volumes de óleo para o compressor e um óleo relativamente caro se comparado com os alternativos, pois também é um óleo mais sofisticado. Então isso também torna a manutenção às vezes um pouco mais cara. Uma troca de óleo num compressor parafuso, ela é muito mais alta do que num compressor scroll ou num compressor alternativo. Um outro ponto também é quanto à eficiência dele, principalmente em regimes de baixa evaporação, onde a gente tem uma taxa de compressão maior. Normalmente ele é menos eficiente do que os compressores alternativos. Isso por características construtivas do parafuso, indiferente do fabricante. Então é sempre importante se estudar se realmente ele é a melhor aplicação. Como a gente viu, em algumas aplicações o duplo estágio vai muito bem, muito melhor do que ele, porém o duplo estágio é muito menor do que ele. E também existem algumas soluções para isso, como por exemplo aplicar em booster o compressor. Isso aí já vai aumentar bastante a eficiência dele. Bom pessoal, sobre compressores parafuso era isso que a gente tinha para falar. Espero que tenha ajudado um pouco. Se faltou alguma coisa, se tem alguma coisa a complementar, por favor, deixe nos comentários que a gente vai acrescentar nos próximos vídeos, vai responder as suas dúvidas. Se gostou, curtam, compartilhem e até a próxima.